Atenção, telespectadores do Donos da Bola, confira comigo no replay. Só para poder trazer um fato aqui que vai acontecer pela primeira vez no jogo de quarta-feira. Pela primeira vez, o Cuca vai ter todo o ataque à disposição. Ele vai ter, inclusive, uma dor de cabeça. Porque ele vai ter Dudu, ele vai ter Rony, ele vai ter Coelho, ele vai ter Hulk, ele vai ter Scarpa e ele vai ter que deixar pelo menos 2 no banco. Se ele optar por jogar com 3 atacantes. Brenão, no futebol tem algumas verdades que não duram nem 24 horas. A delegação do Atlético viajou para a Colômbia, com desfalques no ataque e no meio-campo. Começando pelo Coelho, que ficou em Belo Horizonte por conta de uma lesão na coxa esquerda. No fim do mês de maio, o ponta machucou a coxa direita e tinha acabado de fazer a sua reestreia contra o Bahia. O Hulk e o Júnior Santos fazendo a frente, junto com o Coelho, entrando o Bernard. Então nós jogamos tudo, né? Tiramos o Alonso, passamos o Rubens para trás para ficar com uma zaga bastante rápida e ficar no mano. E deu certo, né? A gente conseguiu empatar o jogo. E por falar em Júnior Santos, o atacante também é desfalque. Fica em Belo Horizonte, tratando de um quadro de gripe. Quem não deve permanecer em BH por muito tempo é o Rubens. Ele foi vetado da viagem por conta da negociação com o Dínamo de Moscou. Galante, a dor de cabeça do Cuca será por outro motivo. Vamos lá. Eu vim em missão de paz. Porque um homem em paz não quer guerra com ninguém. Mas, numa atacada só, irmão, que tudo bem, você perdeu 2 jogadores de ataque, o ataque não é o seu problema. O seu problema é que você já tinha perdido o Patrick, aí você, torcedor do Atlético, só já vai começar falando mal. Não, gente, é notícia. É notícia. Não tem como evitar. Vocês querem que a gente fale o quê? Num setor... Eu já tô com caspa na barba. Não tá não. Tem impressão sua. Tem shampoo de caspa na barba? Passa de cima e passa embaixo. Passo do cabelo. Passa do cabelo na Não dá barba. irritação na peia, não? Não, dá não. Vou comprar. É o do Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Ele fala, porque eu não tenho nada a esconder. Tá cheio de caspa aqui. Na barba, do cabelo não tem não. Aqui. Aí você perdeu o Patrick num setor que você já tinha problema. Não é que o Patrick não é titular absoluto, mas é um cara que pode ser usado e tal. E entrou bem. Aí você perde o Rubens. Ontem à tarde eu até dei a informação lá no Instagram. Me segue no Instagram? Sim, eu vi. Eu dei a informação no Instagram lá e tal. Aí depois, às 3 horas depois, o Atlético acabou confirmando. Mas, cara, você perdeu 2 jogadores num setor, você já tem problema. Só que um desses 2 que você perdeu, que é o Rubens, é titular absoluto. Absoluto. Aí não tem jeito. Sabe o que eu espero do Cuca? Invenção. André Salles, do Switcher. Que Hoje é meu editor-chefe. Ele é o chefe. Meu Ele é o editor-chefe. chefe. Respeitem o meu editor-chefe. Coordenador no máximo. Não é meu editor-chefe. É o nosso chefe. Me responda. É problema? É grave? Ou não é? Dá pra fazer um esquema? O Eltinho falou, o Ivan Roman ali de volante. Ou então, treinado, né, dessa você forma. põe o Alan Franco e o Gabriel Menino pra fazer o setor e tal. Ou você é daqueles, tipo o Breno Galante. Não, o Caramanga não é tudo isso. É isso que eu tô imaginando, né, Everton? Uma boa tarde pra você, pra todo mundo que tá ligado. Eu imagino que o Cuca vai armar um time num 4-2-3-1, né? Com 2 volantes. Vai começar com o Tatiqueza? Não, é só com 2 volantes. Eu acho que ele vai, como você falou, Alan Franco e Gabriel Menino, porque é o que tem. Ele não tem outra opção, né? Você falou aí sobre treinar o Ivan Roman para fazer ali a posição de volante, né? Eu acho que isso é numa questão de necessidade. Caso ele tenha algum problema ali durante o jogo ou precise colocar um outro volante para reforçar o meio, aí sim o Ivan Roman fica como essa opção. E também no decorrer da temporada, né? É uma grande maratona. A gente mostrou aqui que o Atlético só tem pedreira e jogos decisivos pela frente, né? Depois desse Bucaramanga. Pega o Palmeiras, depois ao Bucaramanga de novo aqui na Arena MRV, depois ao Flamengo 2 vezes, enfim. É uma maratona de jogos duros, em que o Atlético vai precisar encorpar o seu meio campo. Então, até pensando nisso, ele está pensando no Ivan Roman. Agora, eu estou preocupado para o jogo de amanhã. Acho que o Atlético vai pegar uma equipe intensa. O futebol colombiano é um futebol de... Quantos jogos eles não perdem, hein? Não perdem há 50 dias, né? Achei esse dado até meio curioso, que são poucos jogos. 5 jogos, entendeu? 3 vitórias e 2 empates. São times que eu imagino que o Bucaramanga vai brigar, vai fazer um jogo muito pegado e o Atlético vai precisar de força. E o jogador que tinha mais força nesse elenco, vou falar tem ainda, né? Porque ainda não saiu, é o Rubens, vai fazer muita falta.
E eu acho que o Atlético vai ter que ir ao mercado, Everton. Não sei como, não sei se vai ser um jogador ali em fim de contrato, uma aposta, enfim, mas eu acho que o Atlético vai precisar trazer um volante, porque não tem como. Mas Ô, chefe. Diante desculpa, das circunstâncias, desculpa. mais do que nunca eu assinaria o empate. Desculpa, eu assinaria também assino o empate, mas, chefe, eu acho que o Atlético tem que trabalhar com a questão de criatividade. Eu acho que é necessário ser criativo, porque pelo tudo que a gente está recebendo de informações, o Atlético não vai fazer nenhum investimento alto, o Cuca vai ter que trabalhar com os jogadores que ele tem à disposição. É uma necessidade contratar? É uma necessidade contratar. Até a situação do Rubens, depois quando você vai tentando colocar o tique e o teco para funcionar na cabeça, eu compreendo a saída, a venda do Rubens, se ela vier a se concretizar, ao que deve acontecer nas próximas horas, que realmente o Rubens deve estar indo para o futebol russo. Mas o Cuca vai ter que ser criativo com esse mesmo elenco que tem. Eu peguei a lista de relacionados aqui agora e realmente é de se assustar. É de se assustar. O Atlético, como meio-campistas, ele tem Bernard, Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes e Scarpa. Nenhum é primeiro volante e 2 fazem a função de primeiro volante, por necessidade. Por necessidade. Quando a gente fala do Ivan Roman, que é uma busca pela criatividade, né? É ser criativo no elenco que você tem. E o Ivan Roman já exerceu essa função no próprio Atlético. A oportunidade que ele teve como titular, né, Breno? Contra o Caracas foi justamente fazendo essa função. Funcionou? Não sei se funcionou tão bem. Você acompanhou algum treino com ele de volante? O jogo treino que a gente foi na quarta-feira passada, ele jogou de volante. Sinceramente, eu não acho que dá pra gente poder ter um recorte tão grande. Contra o Caracas, foi um jogo muito fácil pro Atlético e o Atlético dificultou o jogo. Né? Mas ele não teve foi um empate, problema. Né? Foi um empate lá, né? Ficou 1-1. 1-1. Então, é esse ponto que eu quero chegar. O Cuca vai precisar ser criativo, o Cuca vai precisar tirar mais desse elenco e é um elenco limitadaço. Curto. É um elenco limitado. Limitado em limite. Sim. Limite de atleta. Olha só, o Patrick, que era um nome que estava se apresentando bem, gerou uma certa confiança do próprio treinador e do torcedor atleticano. O Atlético perde ele também. Então o Atlético também está sofrendo com essas questões do futebol, né, Breno? Do empoderável, que são situações da bola, do campo, o de perder atletas. Então eu acho que o Cuca vai ter que ser muito criativo e tem que pensar muito bem o time que ele vai colocar em campo. Porque o jogo, como o André falou, é um jogo pesado, é um jogo que vai pegar um time que normalmente, na Colômbia, o futebol colombiano, eles são intensos, eles são muito físicos e pode exigir muito de um time que a gente está vendo que está tendo problemas. Se não tivesse perdido o Patrick e o Rubens, se o Rubens viajasse, tava ninguém tranquilo. ia ficar lamentando demais as ausências. Claro, o Coelho é titular, etc e tal, mas ninguém lamentaria muito as ausências. O Júnior Santos ainda não se firmou, né? Aliás, está passando a hora, inclusive, né? Mas, cara, num setor que já tem problemas, eu estava até conversando com uma pessoa do Atlético antes de entrar no ar aqui, trocando umas mensagens e tal, e essa pessoa me disse, não tem outra alternativa, não. Sabe a alternativa do aporte, que não tem outra? Não tem outra alternativa. O Atlético vai ter que se virar e contratar outro, porque está perdendo o principal jogador de um setor que já precisa. Se ele fosse permanecer, o Atlético já precisaria trazer um. Agora, com a saída dele, essa pessoa está me dizendo aqui, se pá, tem que trazer 2. 2! Desculpa, Breno, desculpa. Pelo seguinte, desculpa. É porque a informação que nós temos, que está sendo rodada, que o Atlético precisa da venda do Rubens para dar uma respirada. Uns 3 meses aí. Respirada no pagamento das dívidas com os atletas. Isso. Em hora nenhuma eu vi. Vende o Rubens e contrata 2. Não, ninguém falou isso. Não. Então, é outro problema, HG. É que essa pessoa me disse agora que antes, se o Rubens fosse permanecer, Já precisaria precisava. de no mínimo um. Você tinha que trazer Você um. tinha. Agora, com a saída dele, você acaba tendo que trazer 2. Mas você acredita? Não acredito Então nem é que venha, isso. talvez nenhum. Então, Enfim. Bom, boa tarde. Desculpa o Elton aí. Boa tarde a todos. Você tripudiou dele. Agora eu vou pedir desculpa. Por favor. Desculpa, Elton. desculpado. Faz Por que parte. agora? Por quê? Explica. Porque o Elton, doutor Elton,
e também profeta do acontecido, falou que... Não, acontecido não. Acontecido não. Não, acontecido Não, não. acontecido não. Ele Do que ia acontecer. ainda bem que nós estamos ao lado do Eltinho, não falou? Inclusive eu. Tô tranquilo ao lado O dele. Elton, ele preveu aqui que o Coelho ia ter uma nova Que lesão. o Coelho não, que atletas que retornam não dei nome pra ninguém. Estariam Propensos a sofrer outra lesão. Eu acho até que o Pô, assunto era o Arana, né? Não, é porque eu ia chegar aí. Era- Aí aconteceu que deu o Coelho. O Arana, presta atenção aí, hein? Porque o El tá de olho aí na sua lesão, que ela pode acontecer. Não, Cuidado eu só Cuidado peço aí, pro Arana. Cuca Cuidado aí. cuidar da minutagem do Arana. Cuida da minutagem do Arana. Mas olha pra você Pode ver, falar. o Everton falou uma coisa, né? Se não tivesse essa situação de que colocado do Coelho e do Rubens, do Júnior Santos, a gente estaria aqui hoje falando o seguinte: o Atlético tem a volta do Everson e do Rony para esse jogo contra o Bucaramanga, o Atlético tem reforço. Não, a gente está falando que o Atlético tem desfalques. Mas eu ainda vou olhar o copo meio cheio. Eu acho que o Atlético ainda tem, com esse elenco que ele tem, condição de fazer um bom jogo. Tem condição, inclusive, de alguns jogadores que estão devendo pegarem agora a oportunidade e demonstrar mais. Vou dar um exemplo aqui. O Gabriel Menino. É um jogo para que ele mostre agora, tem espaço no meio de campo para ele, até porque o Rubens tinha pegado a posição dele mostrar amanhã que ele é útil, que ele pode jogar também de uma maneira defensiva, que ele pode fechar o meio de campo ali ao lado do Alan Franco, de repente uma oportunidade para o Igor Gomes entrar ali, você faz 3 no meio junto com o Scarpa, fecha ali com 4. Então eu acho que ainda tem no elenco do Atlético condição para o jogo de amanhã. Eu não estou projetando um Palmeiras, não estou projetando um Flamengo, estou projetando Bucaramanga. Vai ser difícil? Vai, mas eu ainda acho que esse elenco tem qualidade. E lá na frente, o Cuca vai ter que decidir, porque ele vai ter Dudu, ele vai ter Rony, ele vai ter Hulk, ele tem boas opções, mas eu imagino que no máximo ele vai usar 2 desses. Um vai ficar no banco, né? E aí vamos ver. Eu até deixaria o Dudu no banco, aí eu tô olhando pelo lado físico, da entrega do Rony, que é um cara que volta para recompor, que o tempo todo é um cara que não jogou, né, ainda nessa volta, se preparou melhor. Eu daria essa oportunidade pro Rony. Ô, Breno, eu queria levantar uma bola aqui Então com você levanta daqui a pouco, porque eu preciso aqui falar. Faz de propósito. Dinheiro de volta, Ele morre isso é com isso, cara. Ele morre com isso. Ele sinalizou pra mim que queria falar, eu fiz assim. Ele começou e... Atrairá. Que ninguém interrompa o mestre linguiça. Posso? Pode, né? Pode. Pode, tá liberado. Não, eu queria bater um papo com vocês, porque eu acho que em determinado momento da temporada, nós paramos, porque o nosso trabalho é também de cobrar, de pensar algum atleta, opa, o que está acontecendo com esse jogador, o que está acontecendo? Aí eu pergunto, e o Bernard? A gente levanta temas aqui e hora nenhuma o assunto, podemos utilizar o Bernard, o Atlético pode utilizar o Bernard ali, quem sabe o Bernard venha a ser um reforço que o Cuca está precisando. Breno Galante, meu guru, eu queria que você que esteve no treinamento, você que acompanha os jogos do Atlético em loco, você viaja junto com o Atlético, o que a gente pode esperar do Bernard? Ou realmente é para a gente parar de cobrar a existência do Bernard como uma solução para algo ou uma ajuda dentro de campo nas dificuldades que o Atlético tem. O jogo passado contra o Bahia, ele entrou faltando 10 minutos, mas parecia que com 3 ele já tinha corrido 48 quilômetros. Porque é algo que espanta a pouca eficiência e o que ele não entrega ao Atlético. Qual que é a explicação? Bom, Bernard é um bom jogador? É um bom jogador. Quando ele foi anunciado, todo mundo queria que o Bernard viesse para o Atlético. Uma grande oportunidade? Sim. Todo mundo imaginava que ele ia render, que ele ia ser titular? Sim. Hoje ele não rende, hoje ele é um jogador que está deixando Hoje não, a desejar. né? Desde agosto que ele Desde quando ele agosto chegou. de 24. Exceção do Valu lá. Exceção do Valu. Ele está deixando a desejar? Sim. Ele mesmo sabe que ele não está rendendo o que ele pode? Sim. Ele tem tentado, tem se empenhado nos treinos, mas ainda tem uma questão. O ataque do Atlético é onde está sobrando mais jogadores. Exatamente. Se você parar e pensar, analisar jogador por jogador, qual jogador hoje perderia a vaga para o Bernard? O Dudu? Nenhum. Não. O Rony? Pois Nenhum. nenhum.
Então essa é a Mas maior o que questão. ele- não, Então não é a hoje o maior Atlético... questão, pô. Não, hoje o Não é a Atlético... maior Não, questão. Ô, Elton, eu tô querendo dizer, eu tô juntando as duas coisas. Além de ele não estar desempenhando bom futebol, ele não vai ter oportunidade, porque no local dele já tem vários jogadores que Mas o estão lá que são local dele melhores mudou que de ele. novo? Porque quando chegou, desculpa, HG, boa tarde. Quando chegou o local do Bernard, é que ele não era mais aquele Bernard Mas de ele 2013 gosta de jogar e ali. que jogava... Cada hora E ele gosta gosta de de jogar jogar ali. no lugar, lugar, cara. Ô, Valu, Eu tô vamos trabalhando projetar com fatos, o que o tá? Cuca... Eu tô trabalhando com hoje, fatos. o que quando ele chegou, o técnico era o Milito. Isso, mas o Milito a tentou posi- ele em várias posições. Mas a Isso. posição E ele de sempre preferência disse, dele qual era? Era jogar aberto lá pela esquerda. Como meia. Ok. Como Mas ele não é fazia o que no estava Panathinaikos. fazendo na Grécia. Não era o que tá fazendo na Grécia. E ele tentou, não deu, tentou fazer como estava fazendo na Grécia, não deu, em nenhum De um lugar deu. lado, do outro. O Cuca chega e também dá oportunidade para ele jogar como? Aberto pela beirada, ok? Também não tá dando. A grande questão é que nesses locais que tem, vou te dar um exemplo, o Rubens joga melhor do que ele dessa Desculpa, posição. pra mim não- Até o pra Rubens. mim não é isso, Até velho. Eu te respeito, Não, mas eu tô juntando as duas coisas, ô Valor. Tá. Eu tô querendo dizer que, tecnicamente, ele tá devendo e que também é questão, porque você não tem que ter oportunidade. Vou colocar o seguinte, olha só, o Fausto Vera, hoje, se o Cuca virasse e falasse assim, ó, vou dar uma oportunidade pro Fausto Vera, teria oportunidade, André, hoje pro Fausto Vera? Tem espaço. Espaço demais. Não tem ninguém Se o na Bernard posição. fosse volante, o Bernard estaria Mas jogando. É isso, o problema mas do é que são Atlético duas é situações transformar, aí. às vezes, jogadores que não estão conseguindo render e por falta de situações no elenco, esses jogadores voltam à pauta de novo. Seria, para mim, o caso do Fausto Vera seria esse. Infelizmente, pro Atlético, o Bernard não consegue ajudar, pelo menos de ser um cara, fazer o que o Igor Gomes, vou pegar exemplo do Igor Gomes. O Bernard hoje não consegue ter a utilidade pro elenco do Atlético que tem o Igor Gomes. E o Cuca joga um jogo como Mortal Kombat, como aquele jogo que aparece cada hora um desafiante. Só que a montanha do Cuca tá ficando cada vez maior, porque cada hora é um problema distinto. O Júnior Santos não consegue render, mais uma lesão. O Coelho novamente machucado. O Rubens é a pior das notícias que o Cuca poderia ter de uma forma disparada. E então, assim, eu acho que agora, se naquele momento que o Atlético, aí eu vou usar um outro campeonato, eu sei que é pontos corridos, mas naquele momento que o Atlético vai enfrentar o Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro, no dia 18 de abril, nem era mata-mata. É dentro de um torneio, repito, de pontos corridos. O Cuca não mudou a estratégia para aquele jogo e era um jogo que valia 3 pontos. Não tinha a volta daquele jogo. Foi bem. Eu acho que o Atlético precisa de se vestir de humildade para ir até a Colômbia. Isso não é menosprezar o tamanho do Atlético e nem o tamanho da capacidade do time do Atlético, mas aquele Atlético que jogou contra o Cruzeiro, por exemplo, em 18 de abril, era um Atlético com muito menos problemas do que esse que vai à Colômbia enfrentar um Bucaramanga em uma partida que vai ter 180 minutos. Então, eu tô com o André, acho que um Atlético ali com o meio-campo bem recheado, traria o Igor Gomes para estar nesse meio-campo com o Scarpa, com o Rony fazendo aquilo que já fez quando o Dudu jogou para ajudar a fechar o lado esquerdo, Menino e Alan Franco, e o Hulk precisa de ficar mais descansado para ter a energia que o Atlético precisa, hora para segurar um pouco a bola no pé, porque o que estão esticando de bola para o Hulk, às vezes 4, 5 metros, para ele já chegar, é complicado. Então eu acho que o Atlético poderia ir por aí. Pense que tem um jogo de volta. O Atlético não precisa de voltar da Colômbia, se voltar de lá com um ótimo resultado, e tem condições, tá? Eu penso que o Atlético tem condições, mesmo fazendo esse tipo de jogo que eu tô falando, de voltar com um ótimo resultado, com uma vitória. Mas não tem que jogar a vida no jogo da Colômbia, porque tem um jogo na Arena MRV. E outra coisa Botou que é o Dudu no necessário, banco, tá? é necessário, tá? Mas ele é banco, com certeza. Sabe, aquele um pouco mais. Vocês querem fazer uma resenha paralela aí, chefe? Não, É que ele botou o Dudu no banco. Só. mas é Mas claro ele tá que certo, banco. é. Dudu foi titular no A jogo. escalação é essa. O Dudu já fez A mais do escalação que é o... Desculpa, o Dudu já fez mais do que o Rony na temporada. Não, Ele não tem nem horas de voo. Ele não tem nem horas de voo pra comparar com o Rony. Ei! Pode rir que eu sei que você tá com vontade. Ó, Dudu é banco. Aliás, Dudu, Será? que quando foi contratado, o Galante foi contra. Não foi? Foi contra. Eu queria não. relembrar isso aqui. Contra. Eu falei que o Dudu ia ser uma grande surpresa pra todo mundo, tá gravado Mas aí. você disse o seguinte. Não, se eu falei... Peraí, calma, deixa ele falar. Mas você Ele disse o chefe, seguinte. pô. desculpa. Se a vinda do Dudu impedir a contratação de um volante, eu sou contra. Você falou isso. E aí o Thiago Fernandes estava aqui no meu lugar e falou, mas o Dudu é muito bom, o Dudu vai ser um cara que vai fazer a diferença e tudo. Você falou, tudo bem, eu acho o Dudu um bom jogador. Mas a vinda do Dudu vai impedir a prioridade, que é um Exato. volante, então eu sou contra e você estava certo. E aí o que aconteceu?
Pois é, Cadê a você não prioridade? sabe. Só que o que eu queria dizer? No mais, tá? Contra o Bucaramanga, no mais. Todo mundo se vestir de Rony, porque por isso que eu defendo que o Rony não pode ser reserva nesse tipo, porque o cara corre feito um capeta, né? Então, porque é no mais, tá? Contra o Bucaramanga. Não pensa que vai ser tetinha, que não vai. Não vai. Vale classificação. Os caras vão se matar lá e o Atlético precisa voltar vivo. Ai, mas falar isso contra o Bucaramanga. Pois é, essa arrogância que vai matando. Essa arrogância é que tem trazido problemas. E outra coisa que eu vou dizer. O Atlético precisa urgentemente, na pessoa do Vitor e do Paulo Brax, de um envolvimento maior em questões prioritárias. Como? Dar um fim no Fausto Vera. Porque o Fausto Vera, essa é a minha opinião, tá? Tá de miguelança. Tá puto aqui, tá de migué, então tchau. Jogador que tá de migué, tchau. Ah, não vai sair de graça. Ninguém tá dizendo que tem que sair de graça. Só que o prejuízo maior é ficar aqui até no final do ano de migué. Porque ele não quer ficar e o Atlético não quer que ele fique. Então tem que dar linha. Eu conversei agora mais cedo com uma pessoa que me disse porque o que chegou não agradou o clube ou não agradou a ele e ao staff dele. Mas chega uma hora que vai ter que se virar e arrumar um jeito. Outra coisa, o Igor Rabelo tá aqui, tá em final de contrato, tem que dar um jeito também. Ah, mas o Atlético já tem problema com o zaga. Eu tô falando de você pegar essas questões aí, resolver logo para você ter como trazer um volante. Então você tem que resolver a questão prioritária do Fausto Vera, o Igor Rabelo que não vai ficar, e se pintar alguma coisa pro Bernard, ou mesmo que não pinte, pega o Bernard e fala, sei lá o quê, clube algum aí no Brasil, vamos fazer um negocinho aqui. No Brasil não dá, cara. No Brasil já tem o número de jogos. Então manda pra qualquer lugar. O que não dá é pra ficar nessa gratidão eterna de manter esses caras. Ninguém quer sair do Atlético, vocês não conseguem tirar ninguém. Vocês não conseguem dar fim a essas histórias. Nós estamos vendo aí, o Bernard é um cara que não vai jogar, não tem sido útil, nem com nem sem a bola. Não tem sido útil, desde que chegou. E aí eu não vou dizer que eu achei que ia arrebentar aqui. Isso diz muito sobre o futebol grego, inclusive. Porque lá ele estava arrebentando, né? E aqui não virou nada, e não vai virar. Num setor que tem um monte de gente à frente dele. O Fausto Vera está aqui, já falou que não quer ficar, pediu para não ser relacionado, não quer jogar mais no Atlético, o Atlético não quer que ele fique aqui. Tem que dar linha. Mas tem não problema, pode mais, não podemos ter prejuízo. Vocês querem o quê, cara? Mas o Fausto Vera ainda tem contrato até o final de 2027. Pois é. Então, meu irmão, sabe o que acontece? Quando trouxeram lá atrás, e aí a gente falou, foi questão de necessidade, né? Falei, de necessidade, o Milito tá bancando, traz. Agora, se oferece um contrato longo, se essa é a única condição, aí o erro já não é meu de ter uma expectativa de que pudesse funcionar, né? Não é meu de oferecer um contrato desse. E ainda teve o problema de não ter pagado, né? O HG. Mas tem mais essa. E essa coisa de, não chegou nada. Desculpa, não vai chegar. Você tem que ir atrás, né? O Fausto Vera é um jogador em evidência, vai chegar pelo Rubens. Igual chegou, né? O Atlético não foi atrás de ninguém para vir atrasou. Claro que não vai chegar. O jogador não está jogando, não conseguiu se firmar nesse ano, tem uma característica diferente. O Atlético precisa de trabalhar incessantemente para resolver essa situação do Fausto Vera. Porque a cada novo dia 5 vai significar que você vai ter que cumprir com compromissos com um jogador que não é útil, independente de quanto ganhe o Fausto Vera. Não é essa a questão. É muito ruim para um clube que está passando essa escassez, essa necessidade que passa o Atlético, ter um jogador Cara, olha, não pode acontecer, em hipótese alguma, da janela fechar, HG, Breno, Elton e André, vocês que nos assistem, e o Fausto Vera está aqui. Não é... você quer que faça o quê? Rasga o contrato? Não. O Atlético tem gente competente o suficiente para falar assim, Fausto, vamos resolver a sua situação de uma maneira razoável para todos nós? Vamos. E resolva-se, cara. Então, e essa missão, ela tem com Paulo Brax e com o Vitor. Paulo Brax, tem que estar aqui. Os dois precisam abraçar essa missão e resolver essa questão. Sobre o jogo ainda do Bucaramanga, a Sul-Americana é importantíssima para o Atlético. Importantíssima. O Atlético precisa encarar a Sul-Americana de forma, assim, crucial, sem deixar de lado o Campeonato Brasileiro. Eu não acho que o Atlético, de maneira nenhuma, tem que fazer uma coisa dessa.
e tratar a Sul-Americana e o jogo contra o Bucaramanga com muita seriedade. Ontem, por exemplo, o Vasco, levando todos os seus titulares, se empenhando, perdeu de 4. Então, ou seja, babau para a Sul-Americana, porque não vai reverter isso. O Diniz acha possível. É quase que impossível. É uma missão dessa. Dificílimo. O Bahia poupou alguns jogadores, entrou com 4 titulares, empatou com a América de Cali e agora vai ter que ir lá para Cali para tentar vencer a equipe colombiana. Então o Atlético tem que levar com seriedade e entender o que é a competição para o Atlético. Eu, assim como o Everton já falou em várias oportunidades, é uma competição palpável. Com todas as dificuldades que tem, mas com o elenco que o Atlético tem, é uma competição palpável. Então leve a sério e entenda a grandeza do jogo, o que é o adversário e tente conseguir um resultado que seja tranquilo para o Atlético reverter aqui. É voltar vivo. Quando a gente fala voltar vivo, não é que a gente está desacreditando do Atlético. Exato. Eu não vejo problema nisso. Porque isso foi batido muito na tecla dos próprios vascaínos ontem. É voltar vivo. E eles não conseguiram. Então a competição é traiçoeira e o Bucaramanga não é bobo. Só um detalhe, como que o futebol é, Breno? Assim, a gente falou tanto na parada da Copa do Mundo de Clubes, né? Que a parada ia ser boa pro Atlético. Não quer dizer que ela já é ruim, não. Só para conjecturar aqui o que eu vou falar. Que a parada seria boa pro Atlético, melhorar o nível de jogo, quem sabe algum reforço chegando, enfim. Cara, em menos de uma semana que já voltou o futebol, a gente já viu o Atlético, voltou a campo, perdeu contra o Bahia, ok, perder lá na Fonte Nova não é nenhum resultado assim que a gente possa classificar como absurdo, mas essa coisa, né, perdeu 2 jogadores por lesão, antes havia perdido o Patrick, vai ser vendido um jogador. Importantíssimo. Então, e são jogadores que, por que eu tô falando disso? Que nesse tempo que o Atlético teve para trabalhar, estavam no grupo e um deles muito importante, fundamental, que é o Rubens. Eu imagino que o Vitor e o Brax está fazendo curso da UEFA, tá fora? Ou tá aqui? Não, eu acho que ele tá aqui. Tá aqui em Belo Horizonte? Eu imagino que eles estejam envolvidos nisso aí para resolver isso quanto antes, né? Porque não dá também para ficar esperando o mercado, como o Valo disse ali, aparecer alguém e falar, ai, nossa, quanto custa? Quero comprar. Vieira? Quero comprar. Não é assim. Você vai ter que se mexer, né? Ah, eu tô vendendo o carro. Meu filho, se você não avisar que você tá vendendo, ninguém vai bater. Ela vai, quero comprar seu carro. Com essa demanda de mercado aí, ninguém vai descobrir, né? Então é o seguinte, tem que se virar e resolver isso logo. Eu acabei de receber uma mensagem aqui, eu não vou falar quem mandou não, porque é colega nosso. Ah, mas aí, o que vocês estão fazendo, vocês estão expondo o jogador. Expondo o jogador? Que jogador? Quer dizer que, do Fausto Vera, quer dizer que o jogador pode expor o clube. Pode fazer chacota do clube. Como o Vargas fez aqui, e tinha gente no Atlético que me mandava mensagem defendendo o Vargas. O Gilberto. Né? Como o Pedro fez lá, com o Ceni, com o Dorival, com o preparador físico do São Paulo, agora com o Felipe Luiz. Aí o Felipe Luiz vai lá, dá um cacete, cara, não tá errado o Felipe Luiz, quer dizer que a miguelança tá aprovada. Eu nunca serei contra o clube e a favor de jogador que dá migué. Se o cara não quer, ele não tem que estar aqui. Ele já falou que não quer. E eu recebi a informação agora de uma pessoa do Atlético que falou, nós não queremos a permanência dele e ele disse que não quer. Então estão esperando o quê para tomar a decisão? Quer dizer que ele é o grande problema? Não, ele não é o grande problema. Ele é, talvez hoje ele seja um dos problemas. Sim. Mas só que se você dá linha nele, aí o Rubens lamentavelmente indo embora. Aí se você dá linha no Igor Rabelo, que aí o Igor Rabelo, aí já não é questão de migué, é característica, é zagueiro lento e tal. E ciclo também, HG, 6 anos, pô. Que chega também, né? Aí daqui a pouco o Bernardo, gratidão eterna. Não, filho, não tá jogando, tem que dar linha, tem que começar a olhar para a instituição e menos pro jogador. Ah, mas quem errou foi quem trouxe, então corrija a cagada. Vai lá e busca um outro clube e resolve o problema. E aí, meu irmão, é no mercado. Louco no mercado para resolver. O que não dá é para ficar aí com esse monte de come e dorme aí. Não dá, sinceramente. Não pode falar assim, que não pode falar, então tem que expor é o clube, né? Então o clube que aguente tudo. Os erros, as bobagens feitas por quem contratou, por quem deu contrato longo, trouxe. E aí a ocasião e o desespero da oportunidade faz você fazer bobagem. Agora tá aí, ó, desesperado para trazer volante. Tem que trazer volante. Se não trouxer volante, tá fadado a fracasso. Aí a possibilidade de erro é muito maior. Se não tiver muito juízo, é muito maior. E os problemas estão aí expostos. Então daqui para frente,
Todo mundo tem que ter um empenho ainda maior. É o jogador dando mais dentro de campo, é o Cuca quebrando mais a cabeça, é a direção correndo para resolver o problema, é a diretoria comparecendo. Né, o dinheiro do Rubens aí vai uns 2 meses e meio, né, 3 meses, Entrando vai à dar uma vista, né? aliviada, né? Entrando à vista. Entrando à né? vista. Entrando à vista. Tem que ver como é que vai pagar isso aí também, né? que é uma Porque coisa a gente que tá não sabe, pegando, né? Porque me parece que é exatamente o que estava pegando para a definição, né? O Atlético queria o pagamento à vista e os caras querendo parcelar. Eu contei a história do Fabrício Bruno. Não, do Matheus Gonçalves, como é que o Cruzeiro queria pagar? 3,5 milhões de euros, 1,5 milhão à vista, e 1 milhão em abril do ano que vem e mais 1 milhão em agosto do ano que vem. O Dinamo Moscou também quer parcelar, perder de vista o Rony. E isso o Rubens. Desculpa, o Rubens. E isso é que estava pegando. É. Que estava em reunião lá, o Vitor, né, com o Brax, tentando ver se recebia isso à vista, para dar uma aliviada. Então, é problema demais que eles têm para resolver. Então, o jogador se mata dentro de campo, e eu não estou vendo jogador dentro de campo roubando. O Cuca tem que usar a criatividade de bancar. Os diretores resolverem esses problemas aí, e quem está lá em cima resolver o principal problema, que é comparecer. E outra coisa que eu vou tentar resolver agora, você está olhando para mim por quê? Você me acha bonito? Ué. Pois é, eu sei que eu sou. Então, uma casa linda, arrumada, é ou não é pura satisfação? Eu, homem do preço baixo.